obra venha acontecer de uma maneira adequada e correta e perfeita diante de Deus. Então Neemias agora, ele começou a orar, ele começou a suplicar, e Deus já começou a mostrar um sinal. Deus já começou a tocar no coração do rei Artaxerxes. E agora o rei dá uma carta para Neemias e autoriza Neemias a ir construir o muro de Jerusalém. Mas agora, para construir o muro de Jerusalém, ele tem que ter trabalhadores, ele tem que ter madeira, ele tem que ter os materiais, as ferramentas necessárias. Ninguém faz uma obra sozinho, ninguém faz uma obra, aleluia, sem ter ajudantes. E aqui Neemias, numa grande missão, começou a construir o muro. E começou a fazer o muro, mas não teve facilidade, irmãos. Foi dificuldade, teve tanta dificuldade. Os inimigos aparecem, as dificuldades aparecem. Os inimigos pretendiam retardar a construção do muro, né? Deus tem um plano, Deus está falando sobre um projeto na sua vida, e o inimigo quer retardar isso na tua vida, e ele começa a lançar seta para você desanimar, ele começa a lançar seta para tentar te entristecer. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo comigo, isso está acontecendo com todo aquele que Deus tem uma grande obra para fazer. Deus tem uma grande obra, um grande chamado na tua vida. Então as lutas vão surgir, as lutas vão acontecer. Então tu deve pegar agora, aleluia, as estratégias de Neemias e exercer essas estratégias para você ir adiante. E os inimigos se levantaram tentando abater, tentando desanimar, porque Sanbalates, ouvindo isso, que Neemias edificava o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Olha aí, toda vez que você tem uma revelação de Deus, está seguindo aquilo que Deus mandou você fazer, aquilo que Deus designou para você estar fazendo, vai se levantar um inimigo para tentar enfraquecer a tua fé. Vai se levantar alguém em ira para tentar te desanimar, para tentar te abater e para tentar passar uma mensagem que você não vai conseguir. Aleluia. Foi essa a mensagem que Sanbalate queria passar para os judeus. Ele estava tentando desanimar. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas? Botando obstáculo. Você não vai conseguir. A tua família não vai se converter. Você não vai conseguir. Você vai parar. Você vai ficar doente. Você vai se entristecer na caminhada. Ninguém vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar na tua caminhada. Então começa tentar te desanimar. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo comigo, mas isso está acontecendo com todo aquele que Deus mandou você fazer uma grande obra. Então os obstáculos vão surgir, as dificuldades vão acontecer, e aqui Neemias não desistiu. Neemias continuou construindo, porque o povo estava com o coração voltado para a obra. O povo estava com o coração voltado. Quando Deus vê alguém com o coração voltado, não tem inimigo, não tem empecilho que vai atrapalhar a tua caminhada, porque Deus já fortaleceu o teu coração. E aí, irmãos, o muro foi se formando. Ele foi conseguindo fazer o muro. A ajuda veio de um lado, veio de outro. Interessante que Neemias foi estratégico. Ele colocou cada um para fazer algo. Alguém que construía, outro levava as ferramentas, outro tocava instrumento, e assim um participava da segurança e o outro participava da construção. Então todo mundo tem uma função na obra que Deus. Não adianta você querer ser pedreiro se você não sabe pegar nem na colher do pedreiro. Você tem que ser pelo menos um vigia, para não deixar o inimigo atrapalhar a obra que o Senhor tem na tua vida.
Era essa a missão de Neemias? Então tem que ter alguém que esteja em vigilância, tem que ter alguém que esteja sendo prudente, tem que ter alguém que seja temente, tem que ter alguém que gosta de orar e jejuar e vigiar nisso, tem que ter alguém que gosta de usar as armas de Deus, tem que ter alguém que se alegra quando vem para a casa de Deus, tem que ter alguém que se alegra quando vê um irmão ser exaltado, tem que ter alguém que se alegra quando vê a obra de Deus crescer, tem que ter alguém que se alegra. Aqui estava acontecendo tudo isso. Neemias colocou cada um para fazer o seu trabalho, a sua obra, a sua missão. Se não houvesse essa cooperação dos trabalhadores, a obra com certeza não teria se desenvolvido. Assim nós temos que pegar essa experiência, esse exemplo e implantar também na nossa vida cristã. Primeiro muro, a sua vida espiritual. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Primeira obra é você ter uma aliança com Deus. Primeira obra é você ter um contato com Deus. É você ser sincero. Pode vir luta, pode vir barreira, mas o teu coração é segundo o coração de Deus. Você não vai fazer o que o outro faz, você vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer e te capacitou para isso. Porque Deus capacitou todos para uma obra diferente do outro. Então eu tenho que saber qual é o meu chamado fazer, identificar o teu chamado fazer, a tua vocação e investir nela, porque é nessa missão, nessa vocação que Deus vai te usar para construir muros, para exercer uma grande obra. E Deus vai realizar, porque Deus está vendo o meu e o teu coração. Ele só pode agir quando ele vê um coração sincero, quando ele vê alguém determinado. Ele só pode agir quando ele vê alguém que não desanima, que não fica triste, desanima. Ele vê as lutas, mas ele não desanima. Diga glória a Deus. Eu não posso desanimar. Eu não posso fazer o que alguém está capacitado para fazer. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me capacitou para fazer, porque cada um foi colocado na sua missão específica de fazer. Um cantava, outro usava arcos, outro usava escudos de proteção, quer dizer, estava na área da segurança, enquanto outros estavam trabalhando. Mas todas as famílias envolvidas aqui estavam fazendo alguma coisa para a construção. Você tem que estar envolvido, fazer alguma coisa. Você só não pode fazer zero. Você não pode estar fazendo nada. Isso é que você não pode estar fazendo. Mas alguma coisa que está diante de você, você tem que estar fazendo. Diga aleluia. E Neemias, experiente como ele era, ele escolheu pessoas que poderiam ajudá-lo em tudo aquilo que precisava, sendo que ninguém deixou de fazer alguma coisa. Sendo que ninguém ficava preocupado com o trabalho do outro, porque o outro estava ali, porque Neemias já tinha tido a visão e a experiência que ele era capaz de fazer e cumprir aquela função. Então cada um na sua função, cada um na paz, na união, servindo o mesmo Deus, e o inimigo pelejando, o inimigo batalhando, é palavra daqui, é palavra dali. Vamos parar, vamos retardar essa obra, vamos retardar esse muro, não vamos deixar esse muro ser construído, vamos tentar alguma coisa. O inimigo é sempre assim, vamos tentar uma estratégia, vamos dividir esse povo. Bota isso na mente dele e bota outra coisa na mente do outro, para eles dividir o pensamento, porque enquanto eles forem dividir o pensamento, essa obra vai parar, vai desanimar, vai retardar, aí vai ter que começar tudo de novo depois. Diga glória a Deus. E o muro já estava na metade. O inimigo estava pelejando, não tinha acabado ainda não, estava na metade. E o inimigo está pelejando. Eu quero dizer que a tua obra não acabou, está na metade, você está no meio. Você não está no começo e nem no final, você está no meio. Quem está no meio está guerreando. Quem está no meio está trabalhando. Quem está no meio está exercendo a revelação que Deus colocou na tua mão, na tua vida. Não adianta vir outra revelação, porque Deus não é Deus de confusão. Se Ele te deu uma revelação para você fazer muro, faz o muro. Aí o inimigo vem, Sanbalat e Tobias. Vamos tentar desanimar, vamos tentar abater, vamos tentar tirar daí, vamos tentar tirar dali. Ali não tem isso, não tem aquilo. Vamos tentar passar informação negativa para tentar atingir coração. Diga glória a Deus. Mas se você está determinado, como
determinado, Alapandarábia, você não vai desistir, você não vai desanimar, porque Deus está contigo. Você já orou, Deus preparou a estratégia, te deu carta para você fazer, autoridade. Aleluia. Agora é só fazer, porque Deus viu em você qualidade. Neemias era o que do rei? Copeiro. Copeiro, uma função muito importante, confiável ele era diante do rei. Naquele tempo o copeiro era uma função tão especial, mas muitíssimo especial, porque até hoje tem os inimigos do rei, queria sempre matar o rei, como os inimigos dos presidentes dos países também. Muitos dos inimigos querem acabar com eles. Então, naquele tempo já existia isso. Então, queriam matar o rei para tomar o poder da época, para tomar, né, o império, né? Matando o rei, entra uma guerra, outro presidente, outro rei ia ter que reinar. E aí essa guerra por poder, né, querer reinar no lugar de um outro rei é muito grande. Então, tinha muitos que estavam se colocando em lugar de rei e ali gerava guerra. Então, o que acontecia? Esses inimigos poderiam comprar o copeiro, envenenar a comida do rei, o rei morrer, né? Então o que acontecia? Antes do rei, o copeiro provava primeiro para saber que a comida não estava envenenada. Essa era a prova que o rei poderia comer aquela comida e não ia morrer. O vinho também, ele provava o vinho antes do rei beber para esclarecer para todo mundo que aquela envenenada. O rei não bebia antes do copeiro provar aquela bebida. E assim era. Então a confiança do rei no copeiro era muito grande. E Neemias tinha essa confiança do rei. Eu quero dizer para você que se você quer ter a confiança do rei, você deve ser prudente. Você deve ser honesto, você deve ser sincero, você deve ser, aleluia, uma pessoa que teme a Deus. E Neemias temia a Deus, e é por isso que ele teve todas esses requisitos do rei, né? O rei confiou nele e autorizou ele a ir construir, aleluia, os muros. Mas a luta é tão grande, a batalha é tão grande, a peleja é tão grande. Mas nessa noite eu quero dizer para vocês que diante de toda a peleja, de todas as guerras, quando você ora e Deus confirma e o teu coração está voltado, aleluia, nada vai impedir você de construir o muro que Deus colocou para você construir. Aí você vai, faz uma aliança com Deus. Primeiro Deus está contigo. Ninguém toma Deus de você, ninguém consegue tomar Deus de você, ninguém consegue tirar Deus da tua vida, ninguém consegue tirar a direção de Deus na tua vida, aleluia. Depois que você consegue a comunhão com Deus, Deus começa a te abençoar dentro da tua família, aleluia. A tua família começa a se converter, a tua família começa a ser salva, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Começa já a construção, aleluia. A tua casa começa a se converter, a tua família começa a se converter. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que a tua família se converte, agora Deus fala: eu tenho algo grande na tua vida e na tua família. Sabia que Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Diga glória a Deus. Isso retrata a vida de todo aquele que teme a Deus e obedece a palavra de Deus. Todo aquele que ama a Deus em primeiro lugar, é isso que vai acontecer. Você vai ouvir a voz de Deus, vai sair do meio da tua parentela para cumprir uma grande missão, para fazer uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então faz uma aliança com Deus, tua família vai ser salva. Agora Deus diz: eu tenho um grande ministério. Porque sem Deus e sem família, o ministério não terá muita credibilidade. Porque Deus é o autor da nossa família. Se a tua filha está se convertendo, se a tua esposa está se convertendo,
né? É um bom sinal, né? Um esposo, uma esposa já convertida, é uma bênção. Mas cada um está no tempo de Deus, cada um está fazendo aquilo que está no tempo de Deus. Deus está preparando no seu tempo algo novo. Então não precisa se preocupar agora, porque use as armas que Deus te deu. Cada trabalhador vai usar aquilo que Deus colocar nas suas mãos para fazer. É isso que Deus colocou Neemias para construir o muro de Jerusalém. E depois que constrói o muro, irmãos, é uma bênção. A cidade está protegida, o inimigo não pode entrar. O inimigo não pode penetrar na casa que tem um muro construído, porque o muro é a proteção, e a cidade de Jerusalém agora começou a ter esta proteção. Louvado seja o nome de Jesus. A proteção estava sobre a cidade, mas faltava uma outra coisa. Agora vamos ver aonde nós estivemos errando. Para o muro ser destruído, alguma coisa aconteceu. Então vamos ver onde está o nosso erro. Vamos ver aonde nós erramos no passado, para a gente agora não errar mais. Para a gente agora não prejudicar, não ao outro, não ao próximo, mas a nossa própria vida. Então agora vamos fazer aqui a leitura do livro sagrado. A leitura do livro da lei. Vamos ver aqui se todos estão obedecendo. Porque se construir muro, mas não obedecer a palavra... Se você tiver todas as estratégias que Deus preparou para você construir os muros, você construiu. Mas se você agora não examinar a palavra para obedecer, um dia os muros vão cair de novo. Então agora, Neemias e Esdras, juntamente com Esdras, começa a fazer uma grande reforma em Jerusalém. Os que estavam no cativeiro voltaram. E ali, irmãos, a lei não estava sendo exercida, porque estava mistura muito grande, muita mistura. Era judeus com babilônico. Babilônico servia a outros deuses, servia a deuses estranhos, né? Adoravam a deuses, a idolatria, né? Diga glória a Deus. Então agora houve uma mistura de adoração. Homens que estavam vivendo com mulheres pagãs. E agora Deus falou: eu não estou aceitando essa adoração. Eu quero um conserto da casa de Israel. Todos eles vão ter que se consertar. Mas o tempo era de chuva. O tempo era de chuva muito forte. Você pode ver lá em Esdras 10 ou Neemias 10, que você vai ver o que aconteceu, a revolução em meio àqueles judeus que estavam adorando a Deus, mas a sua esposa não estava. A sua esposa não estava porque eles foram para Babilônia, né? Foram lá para pagar o preço, para sofrer mesmo, ficaram 70 anos no cativeiro e agora eles retornam para Jerusalém novamente. E agora essa reforma é necessária. Vamos construir muro, vamos orar e jejuar, vamos se esforçar para estar na casa de Deus, vamos sim, vamos buscar a Deus, vamos vigiar, vamos estar fazendo aquilo que Deus colocar na tua vida para fazer, vamos fazer, mas também vamos examinar a lei do Senhor, vamos examinar a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz assim: bem-aventurado é o varão, né, que ama a lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Você crê que Deus vai fazer isso da tua vida? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é que anda segundo o conselho dos ímpios? Porque não conhece a lei do Senhor, ou porque não quer ouvir a lei do Senhor, ou porque não quer examinar a lei do Senhor, ou porque não quer gastar tempo para entender a lei do Senhor. Então, amados, se nós não quisermos gastar tempo para entender a lei do Senhor, porque a lei do Senhor é perfeita, no entanto, a Bíblia não é suficiente para você entender a lei do Senhor. Tem que ter a revelação que Deus dá através da oração. Tem que ser revelada a palavra de Deus para você. Porque se você ler, você vai até se exibir. Eu já li a Bíblia toda. Mas eu não posso me exibir. Eu li a Bíblia toda, mas para entender ela tem que ter a revelação. Porque se não tiver a revelação, não vale a pena ler a Bíblia toda, só para se exibir, dizer que sabe, conhece e não sabe nada.
porque Deus revela os seus segredos para aqueles que o buscam. Não é para todos. Não é toda a igreja que entendeu a Bíblia. Ela está no processo do aprendizado. Eu estou no processo e todos estão. Quem ouvir mais a voz do Espírito Santo vai entender mais, vai obedecer mais, vai se enriquecer mais. Quem não tiver sensibilidade de ouvir a voz do Senhor e ficar só na palavra intelectual, ele vai se perder no tempo, porque a revelação só é dada se nós orarmos ao Senhor, se nós buscarmos a face do Senhor de todo o coração. Não buscar para se exibir, não buscar para se mostrar, não buscar para ficar dizendo, eu estou buscando. Não, é um propósito seu com Deus. É meu com Deus. É algo particular. Deus revela os seus segredos aos que amam a Ele com sinceridade. E Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Então ele buscava, então ele exercia aquilo que Deus colocou para ele fazer. Apesar das suas falhas, dificuldade, ele conseguiu vencer batalha.